esta é a gênese do céu e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo da terra, pois ainda nenhuma erva havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia, da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem para que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo em 4 partes, 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e é o que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo se chama Gion, é o que circula a terra de Cuxê. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Senhor, fale conosco mais um pouco nesta noite, por meio da Tua palavra. Já fomos agraciados aqui e agora queremos também compartilhar um pouco desse texto bíblico e de tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar a partir daqui. Pedimos a Tua graça em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus amados irmãos. Estamos alegres. Quero compartilhar com vocês sobre a família na presença de Deus. E esse texto ele é bastante preciso para isso, porque a gente encontra aqui alguns pontos importantes. Claro que nós vamos passar por talvez algumas coisas que a gente já viu. Até porque o texto de Gênesis é citado sempre. Não é? Mas nós vamos tentar entender o que Deus planejou para a família desde aqui. Desde esse momento. E também qual era o objetivo disso? Quando Deus planejou a vida do homem. Na verdade, então a gente tem alguns pontos interessantes para a gente pensar. Primeiro, como Deus pensou o homem, a família do homem. Então, antes da gente chegar até o verso de fez o homem, nós vamos tentar pensar como Deus pensou o homem, a família. Então a gente vai tentar dar um passo antes. E aí também a gente vai ver como que Deus criou o processo para o homem. Como que Deus articulou a vida do homem. Que Deus pensava com isso. E por fim a gente vai pensar como que o homem deveria viver no plano de Deus.
para a gente tentar entender como que ele pode viver no plano de Deus. Meio confuso, talvez. Mas, no primeiro momento, o que a gente tem que entender? Vamos lá para o Gênesis 2 e 5. Nós não vamos sair desse texto. Olha só, vamos fazer uma leitura pontual, e vamos separar partes desse texto. Primeiro diz assim: não havia nenhuma planta, só tinha terra. Não havia nenhuma planta, não havia chuva e não havia homem. Olha lá, em toda a planta do campo, em toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover. Então nós estamos vendo o que Deus pensa. Esse é o homem no pensamento de Deus. Se voltarmos um pouquinho para o capítulo 1, versículo de número 26, se não me engano, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, os animais domésticos, toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E criou, pois, Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós estamos falando aqui de que momento? Nós estamos pensando, é como se estivéssemos entrando dentro do pensamento de Deus. O que Deus pensava antes de criar o homem? Que ele tenha domínio, que ele tenha, olha lá, que o homem tenha, que ele tenha a imagem de Deus, que ele tenha domínio sobre seres, aves do céu, peixes da terra, animais domésticos, e também sobre todos os animais que rastejam. Então Deus pensou em criar um homem parecido com ele. E esse homem tinha que ter a imagem de Deus e domínio sobre as coisas. Interessante que quando Deus, a gente vai retomar isso daqui a pouco, e o verso de número 28 diz que Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai. Então Deus cria um homem, Deus planejou em criar um homem, o homem e a mulher, com a sua imagem, como a si mesmo, com domínio. E observe que aqui o domínio é externo, sobre o exterior. O que está fora. As aves do céu estão fora. Os peixes do mar, fora do homem. O que mais? Os animais domésticos, fora do homem. Esse domínio que Deus pensou, e que está aqui no texto, é o domínio sobre o que está fora. Muito bem. E a bênção? Então não tinha nada, voltando para o capítulo 2, não tinha nada criado. Deus pensa uma família assim, uma família que se parece com ele, e uma família que tem domínio sobre tudo que está do lado de fora, no exterior.
Mas no capítulo 2, versículo 5, aí o cenário é real. Não tem nada, só tem terra. E nem homem existe. Veja que aqui o homem nem foi criado ainda. Ele vai ser. E o primeiro... E é interessante quando a gente lê a narrativa da criação, do capítulo 1, criou Deus os céus e a terra, depois Deus fez brotar isso, aquilo outro. É divergente do capítulo 2, versículo 5. Porque do capítulo 2, versículo 5, o primeiro a ser criado é o homem. Podem ver lá. Primeiro Deus cria o homem, olha lá. Então, formou Deus o homem. Olha lá. Ao homem do pó da terra. Depois, verso 8, tem uma conjunção aditiva ali, ó. E, verso 8, e plantou. Antes de formar o homem, Deus não tinha plantado nada na terra. Olha lá. Então formou o Senhor o homem do pó da terra, ele soprou as narinas e ele foi feito, e o homem passou a ser alma vivente. Depois que o homem está vivo, Deus plantou. Olha lá. E plantou o Senhor, Deus, um jardim no Éden, na direção do Oriente, pois nele o homem que havia criado. Do solo, olha lá, do solo, Deus fez brotar árvores. Olha como que é aqui a narrativa. Do solo, depois que o homem está lá. Depois que o homem está no jardim, então Deus fez brotar do solo, olha lá, árvores agradáveis à vista e boa para o pandu. Olha lá. E alimentos, árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Só depois que o homem foi criado, foi que passa a brotar. Então, é uma sucessão de coisas após a criação do homem. O verso de número 9 diz ainda, também árvores para a vida. Também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Observe, irmãos, que aqui começa a mudar o negócio. E a gente vai voltar daqui a pouco a esse ponto. Aí depois do verso 10, saía a água. A água vai aparecer também depois do homem ter sido criado. Então, antes do homem ter sido criado, não tinha planta, não tinha comida e não tinha água. Está aqui no texto. Tudo é criado para o homem. Não é o homem criado para as coisas. As coisas criadas para o homem. Está aqui no texto. Surge comida, surge bebida. Então Deus cria o homem. Aí a primeira coisa que Deus faz para este homem, como ele pensou lá atrás, no capítulo 1, versículo 26 ao 29, Deus pensou o homem e pensou como ele ia governar. Como esse homem vai viver? Interessante, Deus não pensou o homem em criar o homem sem pensar como esse homem ia viver. Deus pensou o homem e pensou como ele ia viver. Estão me entendendo? Digam amém. Vocês não estão dizendo amém só porque eu estou perguntando, vocês estão me entendendo, né? Porque
Hã? Não entendi. Pois é, e o capítulo 2, versículo 5, está dizendo que Deus criou aí, ó. Vamos pensar. Vamos pensar. Vamos pensar. Por isso que eu disse que lá no Gênesis, no sexto dia, o homem é criado, é a sexta criatura. No sexto dia. A narrativa de Gênesis 1 é uma. A narrativa de Gênesis 2 é outra. E aí me chama mais atenção o seguinte. Vamos pensar. Deus criou o homem. E a primeira coisa que Deus criou para o homem foi o quê? E o que o Éden representa nessa construção? Endereço, casa, lugar, residência. Então Deus pensou o homem, criou o homem, e imediatamente Deus dá a ele um lugar. Ele não cria esse homem para deixá-lo à toa. O homem precisa ter um lugar, um espaço, um local. Amém? Ele precisa ter um lugar. É a primeira coisa que Deus pensa. Quando Deus fala em um lugar, ô Vitor, acho que vão te acionar aí fora. Pode deixar trocar, tá? Quando Deus fala de um lugar, Deus não quer permitir que o homem não tenha residência, não tenha localidade, não tenha lugar fixo. O homem precisa ter estabilidade. Endereço, lugar fixo. O Éden era a residência dele. Era onde ele ia morar. Deus criou lá. Quando isso acontece, Deus está dizendo, este homem não pode não ter estabilidade. Ele precisa ter a estabilidade, precisa ter lugar fixo. Não pode estar vulnerável, estar em condição de vulnerabilidade, como é um termo muito usado hoje. Ele precisa ter um lugar, ele precisa estar fixo, ele precisa estar firme. O Éden é sinônimo de firmeza. Uma pessoa que não tem... Isso aconteceu, por exemplo, com meu pai. Meu pai, desde a morte da minha mãe, o meu pai vendeu a casa. Eu tinha uma casa e ele vendeu. Quando ele vendeu a casa, ele deixou os filhos sem um lugar estabilizado. Se ele tivesse mantido a casa, ele poderia vir para casa e os filhos estariam lá. Mas quando ele vendeu a casa e passou a morar aqui e ali e acolá e acolá, ele ficou sem os filhos. Porque uma hora você visitava, ele estava na casa da Joana. Outra hora ele visitava, ele estava na casa da Martina. Outra hora você visitava, ele estava na casa da Filomena. E já aconteceu de ligar em um dia, na quarta, ele estar no endereço, ligar no sábado e já ter mudado para outro. Irmãos,
a estabilidade do ser humano é uma questão interessante, que você, como homem e mulher, precisa pensar. Quando Deus criou o homem, a primeira questão, a primeira pós-criação, criação de Deus após o homem, foi criar a estabilidade. Não seja instável. Fica aqui, fica ali, fica colar, fica para lá, corre para aqui, corre para lá. Esse não é o plano de Deus. Então, Deus dá um lugar para ele estar. Onde eu vou encontrar você? É mais ou menos isso. Eu quero ir àquele lugar e eu quero te encontrar lá. Então você precisa ter firmeza. Deus pensa na estabilidade, Deus pensa na firmeza, Deus pensa no local de encontro. Tudo isso está dentro desse contexto. O segundo ponto, Deus criou, veja bem, olha só. Então formou o Senhor Deus o pó da terra, o verso 9, e plantou o Senhor o jardim, como eu acabei de falar, relacionado com a sua residência. E agora o verso 9, Deus fez brotar toda sorte agradáveis à vista e boa para alimento. Eu pergunto aqui, onde está o gosto? Onde está como é que eu vou usar a pergunta? Entre essas criações de Deus, que eram boas, agradáveis à vista e boa para alimentação, Deus pensa só no querer do homem? Só naquilo que o homem quer? Ou naquilo que ele precisa, necessita? Vou repetir a pergunta. Quando Deus criou toda sorte de árvores agradáveis à vista, eram bonitas para ver. Essas eram só para ver, estética. Essa é uma perfeição estética, é uma questão estética. Olha, eu olhei e gostei. Mas quando ele diz boa para comer, e é boa para comer, a minha pergunta é, será que no que era bom para o homem comer estava relacionado com o que o homem queria comer? Ou o que ele devia comer? Então a gente pode permear aqui entre o querer e o dever. Eu pergunto, será que aqui, eu vou usar uma palavra bem comum, eu vou imaginar aqui, vou criar né, algumas ideias. Será que aqui nasceram Giló? Nasceu? Quem gosta? E quem não gosta? Tem alguém aqui que não gosta? Levanta a mão aí. Olha lá, um bocado de gente aí. Aqui nós temos dois públicos, o do querer e o do dever. Nós temos dois públicos. Quem gosta? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Quem não gosta? Levanta a mão. 5, né? Olha lá. Quem não gosta, foi grande maioria. Giló com quiabo, irmão. Vou estar falando aqui, ó. Aí. E eu pergunto, irmão, será que na criação Deus só criou o que o homem gosta ou o que não gosta também?
Porque tanto o que gosta quanto o que não gosta estava no contexto do que é bom. Para o quê? Para comer. E aí temos um grave problema. Qual? O que Deus queria nos dizer aqui? A vida não será só do que você gosta, mas do que você precisa. É por isso que os judeus, quando vão celebrar o casamento, eles dão 2 taças. Colocam 2 taças aqui para os noivos, para os nubentes, né? Uma de vinho doce e outra de vinho azedo, daquele de arrepiar até a alma. E o casal tem que beber as 2 taças e toda. Não é dar uma goladinha. Tem que beber as 2. Tem que beber as 2. Por que as 2? Exatamente para desconstruir a ideia de que o casamento vai ser só doçura. A vida dentro de casa. E interessante, Gustavo pensou muito bem. Onde foi que Deus fez nascer as ervas boas? Dentro de casa. Não nasceram no Éden? Foi dentro de casa. Então, dentro de casa vai surgir o que é bom. Mas nem sempre o que é bom é o que a gente gosta. Dentro de casa, repito, vai surgir o que é bom. Mas o que é bom, nem sempre a gente gosta. Está aí no texto. Deus estava nos ensinando aqui. Seja firme. E se alimente do que é bom. Dormir cedo é bom? É bom. A gente gosta? A maior parte gosta de dormir cedo? Alguns podem gostar, outros não. Mas é bom. Acordar tarde é bom? Acordar meio-dia é bom? Para uns é muito bom. Aliás, para uns é gostoso. Mas aí muda o conceito. É bom? Tem que pensar no que é bom. No que se você gosta, é bom. Se aquilo que você gosta é bom. Olha que mudança de pensamento. Quantas coisas você faz dentro de casa que você gosta, mas que não é bom? Mas não é bom. Eu estou numa família. A família não sou só. Vamos voltar lá atrás, no Gênesis 1:26, que Deus criou o casal. Deus criou o homem e criou a mulher. E que eles deixem pai e mãe, né? Olha lá, o verso 22 do capítulo 2 é mais preciso. Então, 21, Deus fez o homem dormir, aí tirou a costela, criou a mulher. Agora ele explica como criou a mulher, para não deixar que ela aparecesse do nada. Primeiro Deus, o capítulo 1, Deus diz como fez tudo. No capítulo 2, ele diz como criou parte do tudo. No capítulo 3, ele diz uma outra parte do tudo. Ele vai explicando. Primeiro geral, depois ele explica uma parte, depois ele explica a outra. Ele vai explicando por partes. No fritar dos ovos, esse homem foi construído para viver em família. Só que aqui no capítulo 2, ele está dizendo que esta família precisa de algumas condições.
A primeira, estabilidade. O homem precisa ser firme. Firmeza. Não é só uma relação não é só uma questão de endereço fixo. É uma questão também de passos firmes. É uma questão também de pensamentos firmes. Homem firme é uma questão. Depois esse homem precisa, e quando eu falo homem, eu estou falando agora em família. Vamos deixar claro, estou falando em família. Depois ele cria esse homem e diz que dentro de sua própria casa surgirão coisas boas para você, mas não é tudo que você gosta. Eu perguntei uma vez a uma pessoa que se casou o que teria na casa dela se só tivesse o que ela gosta. Ela disse Danone, bolacha recheada e tinha lá uns outros doces. Pois é. Mas aí eu questionei. E se tiver um diabético? Como é que faz? Então é preciso também ter o que eu não gosto. Bom, nem tudo que está na minha casa é o que eu gosto. Nem tudo que acontece lá é o que eu gosto. Mas, mesmo que eu não goste, eu tenho que ter a análise para saber se é bom. Se é bom para o contexto da minha família, porque o homem não é só, ele não vai para o Éden só, ele vai com uma mulher. Ele tem uma família lá no Éden. Deus coloca uma família, e o que Deus cria para a família, não cria só para o homem, e nem só para a mulher. Deus cria para a família. Então, se Deus cria para a família, é preciso que haja cumplicidade na família. Se não houver cumplicidade na família e consenso sobre o que é bom, vai ser um desastre. Não vai ser bom. Vai ser um desastre. Por que um desastre? Porque um vai viver provocando o outro. E um vai viver desconstruindo o outro. Isso não é bom. Isso realmente não é bom. Então, quando Deus... Terceiro ponto, o que é que Deus criou? Olha só. Lá no verso 9, Deus muda a ordem do domínio. Vocês lembram que no capítulo anterior, o primeiro, eu disse que Deus... E até aqui o verso 9 fala de dois domínios. Primeiro é o domínio externo. Qual é o domínio externo? Olha lá, o domínio externo. Vamos lá no verso de número 9. Ó, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para comer. Este é o domínio externo. É o cara que pode chegar lá e cortar no pé e comer. A planta, o alface, a couve, qualquer outro, a galinha que estava lá no quintal, a galinha até vai olhar para você e dizer assim, não me corta o pescoço não, mas ela sabe que vai para a panela. É o domínio do homem sobre o exterior. Só que no mesmo versículo tem uma vírgula. Olha lá. No mesmo versículo tem uma vírgula. E essa vírgula diz assim: e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mudou o domínio. Agora não é domínio externo. Por quê? O homem podia cortar o jiló, colher o jiló, podia colher o alface, cortar o alface, o tomate, a fruta. Nenhuma dessas ia resistir ao toque do homem. Nenhuma dessas.
Ele podia pegar e comer. Mas quando Deus põe essa vírgula, ponto e vírgula, e também a árvore da vida, ele muda o domínio. E como? Ele muda do externo para o interno. Só que esta você não deverá comer. Agora, e Deus deixou livre. É interessante que Deus criou a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida, e deixou no jardim livre e deu a ordem apenas ao casal. E agora o domínio está interno. E aí, irmão? Limitou o poder. O verso 1:26 não diz que o homem domina sobre tudo? Está lá no texto, ó. A gente vai ter que voltar nele sobre todo instante, tem que voltar. Ó. Domine ele sobre tudo, sobre aves, sobre o céu, sobre do peixe do mar, sobre aquático, que domine tudo. Mas agora no verso 9, Deus coloca o homem sobre o domínio do próprio homem. Olha que coisa interessante. Deus coloca o homem sobre o domínio do próprio homem. É o autodomínio. Dominar o outro é uma coisa, mas o autodomínio tem um conflito aqui. Domínio externo. Você vai se dominar? É fácil dominar o externo. Dominar o externo você diz não faz. Dominar o externo você diz não quero. Dominar o externo você diz tá errado, tá. Mas e o interno? E o autodomínio? E agora? Estamos tratando do autodomínio. Como é que está o seu autocontrole? Quando você diz para o seu filho não faz, é fácil. Quando você diz para o seu filho não vá, quando você diz para o seu filho não quero, ou até mesmo quando você marca, eu quero que seja feito desta forma. A pergunta agora é esta. Como você lida com o seu próprio domínio, o domínio de si mesmo? Como você lida com dominar a sua própria vontade, dominar o seu próprio jeito? Eu vou dar um exemplo muito comum. Não fala desse jeito não, hein? Um exemplo comum. Não fala desse jeito não. Por exemplo, com a sua mãe ou avó. Vamos colocar 3 gerações aí. Avô, filho e neto. O filho diz assim para o filho. Diz assim: respeita, hein? Respeita a sua avó. Ou respeita a mim. E como é que você fala com a sua mãe? Agora, como é que esse filho fala com a mãe? Vamos dizer assim, na escala. Eu vou criar 3 nomes hipotéticos aqui. 3 nomes. O primeiro é do Benedito. Benedito é filho. Na escala é neto. O segundo é a Maria. A Maria é mãe do Benedito, mas é filha da Joaquina. Aí a Maria diz para o Benedito, respeita a Joaquina. Quem é a Joaquina? Joaquina é vó, fala direito com ela. Mas e você, como é que fala com a mãe? Nesse caso, como é que a mãe do Benedito fala com a avó do Benedito? Onde está o domínio? Fala direito, o tom da voz, o tom da fala. Irmão, é fácil dominar a língua da criança, porque você impõe medo nela. É fácil dizer para a criança, não mexa aí, porque você põe medo nela. Ela tem medo da cinta, ela tem medo do bicho papão que o povo cria, ela tem medo de escuro, tem medo de um monte de coisa.
Mas é difícil você, adulto, se autodominar dentro da sua própria casa, onde você é o dominante. Onde você tem o poder de domínio. É mais ou menos assim. Se trouxermos isso para o campo da fé, é mais ou menos assim. Não falte na igreja, menino, você tem ensaio hoje. Olha, você tem ensaio, levanta e vai. Aí você, adulto, tem um ensaio. E você faltou. Se o menino disser para você, não falte hoje, você tem ensaio, você vai dizer assim, me respeita. É mais ou menos isso. Mas a pergunta da criança não seria nem essa. E você se respeita? Como é que anda o nosso domínio dentro de casa? Ter domínio sobre o externo é uma coisa, ter domínio interno é outra. Tem coisa que eu quero fazer, mas eu não faço por quê? Vamos voltar no tópico anterior. Não é bom. Se não é bom para o contexto da minha família, então não posso fazer e nem devo fazer. Então temos que ensinar também outra questão. Vamos lá. O verso de número 10. Criou Deus a água que dali se dividia e regava os 4 braços. E ao verso 15, verso 15 do capítulo 2. Agora Deus coloca o homem no jardim, e já está o homem lá, e tudo criado, e tudo formado, e tudo bonito. Aí tomou, pois, Deus o homem e disse o seguinte, Deus dá 2 tarefas para ele. Cultiva e guarda. Olha que interessante. Cultiva e guarda. Esse é o primeiro dever. Então, o verso 15 é o dever do homem. O verso de número 16. Disse o Senhor, e aqui ele deu uma ordem. Ordem. De toda a árvore do jardim comerás. Esse é o primeiro sim. Esse é o primeiro sim. Ó, Deus coloca o homem no jardim. Deus dá uma ordem. A ordem é cultivar. Cultivar é plantar. Cultivar é fazer crescer. Cultivar, irmão, está atrelado com a produção e guardar, proteção. Você tem que fazer a coisa andar. E você tem também que proteger. Não é só fazer a coisa avançar. Você tem que proteger o que está construído. E aí, o verso de número 17 tem o primeiro não. E ele diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Então tem 3 ordens de Deus no jardim. A primeira é cultivar e guardar. A segunda é o que deve comer e o que pode comer. E o terceiro é o que não pode. Olha como Deus não deixou me enganar. Deus diz o que é para fazer, Deus diz o que pode fazer e Deus diz o que não pode fazer. Olha, Deus não deixa nada escondido. Ele deixa tudo claro. Só faltou ele perguntar para o homem, tá bom para você? Ou você não quer existir? Tá bom ou não? Alguém diz que Deus não deu a opção do homem se cuidar ou conhecer. Mentira.
Deus deu sim, ele deixou tudo muito claro. Mas o que me prende ainda nesse texto, e que eu quero compartilhar com vocês, já caminho para o fim, é o seguinte. São 3 questões que devemos pensar. Primeira, a ordem de cultivar é a forma de cultivar e se guardar, por exemplo, está atrelada inclusive à obediência. O homem precisava manter a sua relação com Deus. Vejam, e ele precisava manter o funcionamento das coisas. Porque Deus não deu nada ao homem que não estivesse funcionando. Deus deu ao homem tudo funcionando. E o homem precisava, inclusive, fazer prosperar. Mas não podia deixar quebrar, nem podia estragar. Quando Deus cria, vejam bem, quando Deus cria sol, lua, noite, dia, estrela, água, comida, bebida, Deus está criando a boa vida, as condições de vida para esse homem. Todas essas questões estão no campo da sobrevivência. São boas condições de vida. Deus, repito, quando Deus criou água, luz, sol, noite, dia, plantas, árvores, Deus criou um sistema. E esse sistema funciona. E o homem precisava guardar isso. Então Deus estava pensando nas boas condições de vida que o homem precisava cultivar e guardar. Quando Deus criou uma mulher e uma casa, Deus, nesse contexto, pensou nas relações do homem com a sua família. Para esse homem se relacionar bem, ele tem que ter um ambiente, ele tem que ter comida, ele tem que ter residência. Então Deus pensou também na sua boa relação familiar. Quando Deus criou o descanso do capítulo de número 1, a partir do 7º dia, Deus também pensou no quê? Na relação espiritual do homem. Então Deus pensa em 3 estágios da vida desse ser humano. Primeiro, Deus pensou na sua boa condição de viver. Deus pensou na sua boa relação familiar. Terceiro, Deus pensou na sua boa relação espiritual. E em todas elas ele precisa cuidar. E todas elas ele precisa fazer prosperar. Evoluir. Foi isso que ele deu ao Adão e a Eva. E Deus, todos os dias, na virada do dia, que eu não sei que hora era, aparecia para conversar com esse casal. E esse casal precisava tratar com Deus. Mas no 7º dia, esse casal tinha que ajuntar o fruto da sua boa relação, ou seja, do seu trabalho. Ele tinha que ajuntar do giló, ele tinha que pegar da galinha, de qualquer outra coisa que ele tivesse criado. Ele tinha que ajuntar a sua família. E ele tinha que se apresentar diante de Deus. Então observe, o homem tinha que pegar daquilo que ele produziu, do seu trabalho, ele tinha que ajuntar a sua família e todos de dentro da sua casa, e ele tinha que se apresentar diante de Deus. Esse era o dever. Se não fizer desse jeito, está tendo problema na relação.
Tem um problema aí. Ele tinha que se apresentar. Então eu pergunto, eu comecei a minha fala dizendo, como é que o homem pode viver o plano que Deus criou para a família? Ele tem que fazer só duas coisas, cultivar e guardar. Só que para fazer essas duas coisas, não é só o que eu gosto. Irmão, eu preciso fazer também o que eu não gosto. Mas o que é bom? É bom você vir para a igreja com a sua família ou não? Quem decide? É bom você orar com a sua família ou não? É você que decide. É bom ler a Bíblia com a sua família ou não? É você que decide. E é interessante que o domínio do homem, Deus não tirou a opção do... Interessante, não dá para ficar pensando por que Deus não tirou a árvore de lá do jardim, do bem e do mal? Não já fizeram essa pergunta para você? Porque Deus te dá a opção de escolher. Deus dá a nós a opção de escolher, irmão. Nós temos a opção de escolher se sirvo a Deus ou se não sirvo. E aí é uma questão de obediência. É simples. É só uma questão de obediência. Então eu pergunto, como é que você está se relacionando com Deus? Como é que você está fazendo a sua família se relacionar com Deus? E como é que você está fazendo as suas relações com Deus em relação ao seu trabalho? Como é que você vai fazer o seu trabalho se relacionar com Deus? Quando eu disse assim, boas condições de vida, água, luz, comida, bebida, eu oferto e eu dizimo. Quando eu dizimo e eu oferto, entre outras coisas, eu estou dizendo ao meu Deus assim, Senhor, está tudo bem. Obrigado. Aqui está parte daquilo que o Senhor me deu. Eu estou trabalhando com aquilo que o Senhor me deu. O Senhor me deu casa, eu posso morar. O Senhor me deu sol, o Senhor me deu noite, o Senhor me deu luz, o Senhor me deu água, o Senhor me deu comida, jiló, alface, coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto, coisas que são boas para a minha vida. O Senhor me deu um emprego, o Senhor me deu saúde para trabalhar. Então eu agora estou pegando daquilo do que o Senhor me deu e devolvendo ao Senhor. É a demonstração da minha boa relação com Deus em tudo aquilo que Ele me deu. E até sobre o meu entendimento, e até sobre a minha inteligência, até sobre o meu pensamento. Irmão, mas isso fica para outro dia, senão agora a gente extrapola. Quando eu me apresento ao culto com a minha família, quando eu me apresento ao culto com a minha família, eu também estou dizendo a Deus, olha só, aqui, Senhor, eu estou apresentando a Ti a família que o Senhor me deu. Ela está aqui. Olha aí, ó. É como se fosse aquela hora da fiscalização do céu. Deus te deu um marido, Deus te deu uma esposa, não é? Claro que eu falei para marido e esposa, senão vai pensar que alguém aí tem um marido e tem uma esposa. Né? Para a esposa, Deus deu um marido. Para a mulher, Deus deu um marido. Para o marido, Deus deu a esposa. Pronto, ficou melhor. Arrumei a frase. Né? Não vai pensar que o cara... Apareceu uma reportagem outro dia da mulher que se casou com 2 homens e está vivendo com 2 homens no Nordeste. Né? E agora já tem os casais aí, que é o homem que é casado, mora na mesma casa, mora com a mulher e mora com o homem ao mesmo tempo. Que se você olhar pela perspectiva da mulher lá que mora com 2 homens, é só mudar a posição. É um homem que mora com a mulher e outro homem. Mudou só o lado da coisa. Né? São as novas concepções aí. Mas olhe para mim.
É como se você estivesse olhando, chegando até Deus e dissesse assim: Senhor, o Senhor me deu esse marido bonito, o seu, não é meu não. O Senhor deu esse marido aí, é seu aí, né? E você vai dizer para Deus: ó Senhor, a senhora me deu essa mulher bonita aqui, né? Sua. E o Senhor também me deu esses meninos, olha aí. E é como se Deus tivesse como um cheiro suave e agradável. E Deus olha e respira. Irmão, Deus não vai olhar se ele está vestido de Nike, Deus não vai olhar se ele está calçado de Nike, se ele está vestido de... Se ele está usando creme dental Colgate de, sei lá, de 50, Oral-B ou qualquer coisa semelhante. Deus vai passar o olho e vai dizer assim: foi essa família que eu planejei. E você trouxe para eu ver. Então, aí Deus olha e diz assim, é como se você falasse: está aqui, ó, dá uma olhadinha nela, dá uma olhada na família, dá uma olhada nos meus filhos, dá uma olhada na minha esposa, dá uma olhada no meu marido. Em relação a você e Deus, aí a gente usa a questão do sétimo dia para dizer: o homem também se apresenta a Deus. Como é que você está se posicionando perante Deus? Irmão, obediente ou desobediente? Amante de Deus ou não amante de Deus? Então, como é que o homem pode viver o plano de Deus? É claro, com obediência. Sem ela não dá. Como é que o homem pode viver a vontade de Deus? Com autocrítica. Não é só com a crítica: mulher, você não sabe fazer isso, ô homem, não sei do que, ô fulano, você não faz desse jeito, ah, meu Senhor da glória, Deus me perdoa de eu ter casado com esse homem, de eu ter casado com essa mulher. É preciso fazer a autocrítica. O que é autocrítica? É olhar para si mesmo, é ver os seus atos, ver sua atitude. Veja se você está sendo o modelo. Se você não está sendo o modelo, é preciso rever o modelo. Irmão, não siga no caminho errado. Não siga. Eu fiz um questionamento a uma certa pessoa há poucos dias, e disse assim: rapaz, você não está parando em emprego nenhum. Você não tem parado no emprego nenhum. Você não tem frequência na igreja. Você não consegue se projetar de forma nenhuma. Responda-me uma pergunta, por favor. A forma em que você está administrando a sua vida espiritual tem dado certo nos últimos 5 anos? E aí ele falou assim: não. Eu falei: então muda. Vai insistir nela para quê? O que está te fazendo não crescer? O que está fazendo a sua família não crescer na presença de Deus? Isso é autocrítica. Pare para criticar a si mesmo. Pare para ver os seus atos. O que será? Escreva. Pastor, o que é preciso para fazer para manter a família? Não significa dizer que a família inteira vai querer o que eu quero, porque alguém pode não querer. Os filhos de Samuel não quiseram o que Samuel quis. Os filhos teve outro profeta também que teve problemas. As pessoas os filhos de Adão não quiseram o que Adão quis. Os filhos de Noé não quiseram o que Noé quis. As filhas de Ló não quiseram o que Ló quis. Elas tiveram gostos diferentes, mesmo que depois quiseram mudar de opinião. Mas é preciso fazer autocrítica. Então, o que é a autocrítica? Será que eu estou andando direito? Será que eu estou fazendo? Será que eu estou ensinando a orar? Será que eu estou ensinando a ler a Bíblia? Será que eu tenho condições de fazer isso? Pergunte ao seu cônjuge, por favor.
e até o seu filho, por favor, e peça clareza a eles. O que vocês veem em mim? Pergunte a eles. E diga a essa pessoa, o que você enxerga em mim? Como você me vê? Especifique os campos, como marido, como pai, como cristão. E deixa a pessoa falar. Ela vai te dar referência. Ela vai dizer a você o que é ou não. E não fique bravo. É interessante. Eu fiz a pergunta a vocês se estavam me entendendo. Eu acho que a pessoa mais corajosa aqui que fala sem medo de errar, que a minha mensagem não está sendo boa, que ela não tem medo mesmo, porque não vai acontecer nada, né? Vou separar o casamento por causa disso. É Macido. É terminar o culto aqui e a gente entrar dentro do carro e ela fala assim, eu pergunto assim, como é que foi a minha pregação hoje? Ela fala assim, um horror. Começou difícil, depois deu para entender. E teve já a ocasião de eu falar, como é que eu preguei hoje? Ela diz assim, ó. Aí eu pergunto para os irmãos. Aí os irmãos falam, é o pastor que está perguntando. Ó. E aí, irmão, como é que tá a minha... Eu perguntei agora há pouco se os irmãos estavam entendendo aqui, Mancida. Olha, tá uma maravilha. Pergunte para a pessoa que convive com você o que ela vê em você. Esteja pronto para ouvir. E quando você for falar, não descarrega os tambores, né? Como diz a pessoa, solta os cachorros. Não, você é um desmantelado, você é uma desmantelada, uma pé rapada, é um não sei o quê. Não é isso, irmão. Olha, você não ora. Mas como eu não oro? Não vejo você orar. Você não lê a Bíblia, não vejo você ler. Você não me incentiva a ir ao culto. Você me desincentiva. São coisas importantes, você tem que falar. Está no campo das boas relações. Só assim você poderá saber se estará no plano de Deus ou não. E rever o caminho. E quando a gente não está no caminho, sabe o que a gente faz, irmão? A gente dá marcha ré. É isso o relacionamento. Então, como é que o homem pode viver o plano de Deus? Primeiro, tenha firmeza. Segundo, mantenha a família. Terceiro, mantenha-se na presença de Deus. Quarto, cultive o relacionamento, cultive tudo aquilo que Deus te deu, profissional, material, e faça prosperar. Segundo, cuide da sua família. Terceiro, mantenha e prospere no seu relacionamento com Deus. Não esqueça de que Deus também te deu, entre as coisas boas, até o que você não gosta. E coma aquilo que você não gosta. Uma mensagem como essa também é bom. Pode ser que você goste, pode ser que não goste. Se gostar, coma muito. Se não gostar, põe farinha, coma pouco. Se tiver salgado, põe a chuchu, coloca batata, faça qualquer coisa, mas coma. Faça o seu relacionamento prosperar. E eu deixo para a última parte do meu sermão, a segunda ordem. Meu irmão, nós temos que fazer crescer. Você não tem só o objetivo, como eu, nem pai, nem mãe, falo agora para homem, para mulher, de trazer o seu filho, sua família, sua esposa, seu marido para a igreja. Você tem o dever de fazê-lo crescer na presença de Deus. Isso vai para além. Você tem também o dever de afastá-los da presença do adversário. Isso é guardar. Eu fiquei pensando outro dia, e deixo essa conversa para depois, mas eu fiquei pensando. Não há registro na Bíblia de nenhum outro animal que fala.
Nenhuma outra criatura que fala. O único ser que fala é o homem. E a fala é o poder. Por isso que o homem domina. O homem domina não por causa da força, mas por causa da fala. É a fala que nos faz dominar o que está ao nosso redor, o externo. Mas a fala não domina o interno. E é interessante, irmão, que não há nenhum outro animal registrado na Bíblia que fala. E também não há registro na Bíblia que a serpente falava antes. Só o registro que ela falou naquela hora. Há o registro de que a mula de Balaão falou, mas não há registro de que ela continue falando. Há o registro que o corvo que levou pão para Elias serviu, mas não há registro de que corvo continue servindo. Então eu pergunto aos irmãos, será que não causou estranheza em Adão e nem em Eva, ao ver a esposa ou a própria Eva conversar com uma serpente? Será que não causou estranheza? Escutem, eu fecho essa mensagem dentro do contexto de guardar, preste atenção. Fazer crescer significa, inclusive, em observar quando a coisa estranha começa a acontecer. E é preciso ter atenção. Quando seu marido, ou quando a sua esposa, ou quando seu filho, ei filho, quando seu pai ou seus pais apresentar qualquer tipo de estranheza, qualquer sintoma que lhe cause estranheza. O que é estranheza? Eu sou casado há 30 anos quase, vou fazer 30 agora no dia 20. Tem algumas coisas que eu só vejo a irmã Cida fazer se ela estiver fora da normalidade, fora do normal. Por exemplo, dormir ao meio-dia, durante o dia, acordar às 8 da manhã. Quando eu percebo que ela não está acordada nesse horário, a primeira reação que tenho não é dizer, parabéns, você está dormindo, que legal. A minha primeira pergunta, interrogação que vem na cabeça é, tem alguma coisa normal acontecendo aí? Porque não é normal. Se a sua mãe, se o seu pai, se a sua esposa, se o seu marido começa a deixar de cumprir com seus compromissos com Deus, começa a deixar de cumprir com o seu compromisso com a própria família, é importante que você sinalize. Como? Tem alguma coisa normal aí. Isso aí não é normal. Só que para isso acontecer, é preciso que a gente não caia na rotina do normal, transformando o anormal em normal. O incomum em comum. O que é o incomum? O incomum, por exemplo, vou citar um caso aqui. Seria o fato de você ver, por exemplo, é normal você ver a pessoa lendo a sua Bíblia, cantando o hino. Daqui a pouco aparece um CD da Zezé Mota. É normal? Não é normal. A pessoa está sempre cantando diante do trono. Daqui a pouco aparece lá o hino diante do diabo. O CD diante do diabo. É normal? Não é normal. Você tem que observar o que não é normal. E isso faz parte do contexto da autoavaliação, se autoavalie. Eu pergunto e finalizo. Quantos aqui já fizeram isso? Se autoavaliar. As autoavaliações nos dão referência. Então, como é que eu posso viver o plano de Deus para minha família?
Se autoavalie constantemente, irmão. Faça o autoexame, sempre. Como está o meu relacionamento com Deus? Como está a minha família? Faça a observação de como é que os seus, da sua casa, não deixa isso só para a esposa, não deixa isso só para o marido. Ei, filho, nem deixa isso só para o pai. Tem pais desviando também. Então, o crescimento é coletivo. Aliás, o crescimento depende de uma ação coletiva de todos de dentro de casa. Que Deus nos ajude, irmão, e que a gente seja próspero em tudo. E quantos querem, digam amém. Então, fiquemos em pé em nome do Senhor, nós vamos orar e vamos contribuir com as nossas ofertas e os nossos dízimos para a manutenção do trabalho do Senhor. Sobre a questão da serpente, nós vamos deixar para pensar isso em outro dia. Mas o importante desta noite não é saber se a serpente falava ou não falava. O importante nesta noite é saber que o anormal não pode ser normal e nem pode ser aceito. O anormal precisa ser tratado. Como é uma enfermidade. Qualquer enfermidade que o corpo tenha, o corpo sinaliza. Por meio de uma febre, ele dá sinais. Se a nossa vida não está bem, nossa vida espiritual não está bem, ela dá sinal. Se o nosso relacionamento com a família não está bem, ele dá sinal. Se eu não estou bem, eu também dou sinal. E esses sinais não podem ser omitidos. E quando não houver sinal nenhum, peça um sinal. Peça para quem convive com você dizer como você está. Peça o espelho, diga como eu estou, me dê o relatório. E assim você se posiciona.